Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez para apresentar mais um curso para vocês. Que curso, Eliardi? Teontologia. A palavra teontologia é a junção de três palavras gregas. Primeira, theo, que significa Deus, que é o prefixo do nome teontologia. Depois vem ontor, que é o estudo do ser. E depois vem logia, que é o sufixo, a terminação da palavra, que significa estudo. Portanto, teontologia é o estudo do ser de Deus. É a doutrina sobre Deus. Nesta disciplina aqui, nós vamos estudar sobre Deus. É sobre alguns pontos principais de quem Deus é que o nosso curso vai orbitar. Antes de eu começar a pontuar os pontos principais aqui, tá? Do que é a matéria propriamente dita, eu preciso explicar para vocês que no nosso curso de teologia nós temos 3 matérias na área de teologia sistemática, que são matérias complementares, assim como também temos na área de teologia bíblica, Pentateuco, livros históricos e poéticos, profetas maiores e profetas menores, imersão nos evangelhos, cartas paulinas, epístolas gerais e apocalipse, que são 6 matérias da área de teologia bíblica, que são matérias continuadas. Aqui, a área de teologia sistemática, e eu preciso dizer para vocês que a teologia bíblica é uma teologia mais exegética, que parte da análise dos textos originais, contexto histórico-cultural. Isso é teologia bíblica. A teologia sistemática, ela já é mais histórico-dogmática. Ela já vai trabalhar mais princípios e doutrinas e dogmas que foram desenvolvidos por grandes expoentes da teologia no decorrer dos séculos. E aqui na teologia sistemática, nós temos 3 matérias que são complementares. Temos essa daqui, que é teontologia, a doutrina sobre Deus, né? A pessoa de Deus Pai. Mas a gente tem também cristologia, que é a doutrina de Cristo, que é a doutrina do Filho de Deus. E paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, pode ser também chamado de pneumatologia. Então eu aconselho que todo mundo que fizer teontologia precisa estudar cristologia e paracletologia para você ter uma visão completa das 3 pessoas da Trindade, as 3 pessoas trinitárias, e entender com profundidade o que é a Trindade. Embora a gente vai ter uma aula aqui sobre cada uma das 3 pessoas da Trindade, mas é importante vocês entenderem, fazerem esses 3 cursos, tá, pessoal? Dito isto, Eliardi, o que a gente vai estudar nesta matéria de teontologia, que é a doutrina sobre Deus? Slide na tela aí para você. Nós vamos estudar, né? No primeiro módulo aí, no primeiro tópico, nós vamos trazer conceitos essenciais da teologia. Que conceitos essenciais são esses? Eu vou falar sobre visões sobre Deus. O que se falou sobre Deus? Como que se entendeu Deus no decorrer da história? Vou explicar visões sobre Deus. Que visões são essas, Eliardi? Panteísmo, ele tem uma visão sobre Deus. Panenteísmo tem uma visão sobre Deus. Monoteísmo e politeísmo tem uma visão sobre Deus. Deísmo tem uma visão sobre Deus. Ateísmo tem uma visão sobre Deus. Agnosticismo tem uma visão sobre Deus. Você vai entender o que cada um desses conceitos dissertaram sobre Deus, tá, pessoal? Aí vem aí, Deus descrito com características da criação. Sim, na Bíblia, a Bíblia vai descrever Deus com várias características da criação. Como assim, Eliardi? Deus descrito com características da criação? Sim, Deus é descrito na Bíblia como a águia, Deus é descrito como sol, luz, fonte, uma rocha que traz a ideia de esconderijo forte, o fogo como sombra, enfim, como várias coisas que existem na criação, Deus é descrito. Aí 1.3 aí, Deus descrito com funções humanas. Como assim Deus é descrito com funções humanas? Sim, Deus é descrito como noivo, como marido na Bíblia, como pai, como juiz, como rei, como guerreiro, como arquiteto, como construtor. Ou seja, é Deus descrito na Bíblia com funções humanas. A gente não está estudando sobre Deus? Então, a gente vai ver tudo que a Bíblia fala sobre Deus. Aí no módulo 2 aí, Deus em linguagem humana, Deus e os seus atributos humanos. Como assim Deus descrito com características humanas? Isso tudo você vai ver de forma muito clara, tá? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia que Deus, ele possui atributos humanos, né? Na verdade, isso é uma forma cognoscível de fazer Deus compreensível à nossa realidade. Aí vem o antropomorfismo, que é Deus descrito com características
físicas humanas. Vou explicar isso tudo para vocês. Eliardo, eu nunca ouvi falar de antropomorfismo. Pois é, vai ouvir aqui nessa matéria. E antropopatia, que é Deus sendo descrito com características humanas. Aí, ponto 3 aí. A gente vai falar sobre os atributos de Deus. Deus possui vários atributos. Deus tem atributos comunicáveis, que são atributos muito perceptíveis à nossa realidade, finitude humana e limitação humana, mas Deus também tem atributos incomunicáveis, que aí já escapa um pouco da nossa capacidade humana, tá? A gente também vai estudar sobre os nomes de Deus. Deus tem vários nomes no Antigo Testamento, e esses nomes estão ligados a atributos, a características de Deus. Isso tudo a gente vai estudar, pessoal, de forma muito pormenorizada, tá? Aí no capítulo 4 nós vamos estudar sobre o mistério da Santíssima Trindade, a doutrina mais difícil de ser interpretada na Bíblia, até porque ela não é uma doutrina racional, lógica, mas ela é bíblica. E eu não sei se você sabe, não existe a palavra trindade na Bíblia, mas a trindade, as três pessoas trinitárias, estão agindo desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. E a gente vai estudar a pessoa de Deus Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Tudo isso nós vamos dissertar nessa matéria aqui. Aí no módulo 5 a gente vai estudar Deus é improvável. Improvável por quê? Porque não dá para botar Deus dentro de uma caixinha e prová-lo como um objeto científico, como a ciência gosta de fazer. Mas não é impossível. Se alguém te perguntar, me prova que Deus existe, você pergunta para ele, me prova que ele não existe. Assim como você não tem como provar que Deus existe. Como, por exemplo, aqui é um iPad que eu tenho na minha mão. Ele existe, eu estou mostrando para vocês que ele existe. Eu não tenho como pegar Deus e falar que, ó, isso aqui é Deus, tá? Deus existe. Ele é improvável, mas ele não é impossível. A gente vai entender isso aí de forma muito pormenorizada. 5.1 aí. Deus é o Deus que se revela. Calbart, Martinho Lutero chamava Deus de o Deus absconditus, o Deus oculto, o Deus que se revela. E isso tudo vai ser mostrado de forma muito pormenorizada para vocês aí, tá? 5.2. As 5 vias racionais de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino desenvolveu 5 vias racionais que comprovam a existência de Deus. É muito filosófico isso aqui, tá? Vocês vão entender. E 5.3 aí, argumentos racionais da existência de Deus. Tá bom, pessoal? Esses são os principais pontos que a gente vai trabalhar e vai dissertar nessa matéria aqui agora. É bem interessante, é uma matéria bem bíblica, filosófica, tá? E vai ser, eu acredito que você vai gostar bastante dessa matéria aqui. O Calbart, ele diz o seguinte, que Deus é o Deus absconditus, ou seja, o Deus oculto, o totalmente outro. Deus é algo muito grande, Deus é algo que está para muito além da nossa realidade, da nossa percepção e cognição humana. Portanto, nós não temos nenhuma condição, por mais brilhante que uma mente seja, de subir o nível e entender Deus, e decifrar Deus, e esgotar Deus. Partindo desta premissa, é Deus quem se revela, é Deus quem se permite ser conhecido. Tudo que sabemos sobre Deus, sobre quem Deus é aquilo que ele revelou para nós. É aquilo que ele permitiu ser conhecido. Ele disse para o profeta Jeremias, me buscarei e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. É Deus quem se permite ser achado. É Deus quem se permite ser conhecido. É tipo aquela brincadeira de pique-esconde do pai com a filhinha, que a filhinha tá procurando o pai e o pai faz assim, assou! Essa é a ideia. Tudo o que sabemos sobre Deus é aquilo que ele quis nos revelar. E, evidentemente, por mais que conheçamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, por mais que conheçamos a revelação bíblica, existem muitas coisas de Deus que a gente não faz ideia. E aquilo que Deus revelou para nós é aquilo que coube, que adaptou a nossa percepção e realidade humana. E essa matéria, ela vai dissertar sobre muitos pontos e vai nos fazer entender coisas que Deus se revelou e formas como Deus se revelou para adaptar-se à nossa realidade e se fazer cognoscível à nossa percepção humana.
Então essa matéria de teontologia, doutrina sobre o ser de Deus ou doutrina sobre Deus, vai orbitar em torno desses principais pontos que eu falei para vocês aí. É uma matéria muito gostosa e eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida, tá bom? Dito isto, este é um vídeo de apresentação. Eu espero que você tenha gostado. Vem estudar conosco, tenho certeza que será um tempo de crescimento, amadurecimento e avanço espiritual para a tua vida. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo.